passado, irmão, a gente veio contando a grande história do Natal. A gente falou sobre o porquê Jesus veio, falando sobre os fundamentos. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele veio nos reconciliar com Deus. E hoje eu quero falar de um Natal prático, um Natal vida na vida. Um Jesus que nasceu e que mudou a história de milhões, de milhares de pessoas, assim como eu e você. E hoje eu quero falar sobre um Natal ali que vai tocar os nossos corações. Essa mensagem tocou muito meu coração e a minha oração é que venha tocar muito o seu coração também. Vai ser bem baixinho. Baixinho, obrigado. Natal, Jesus veio para salvar. A pergunta é, será que essa mensagem de salvação ainda faz sentido hoje? Eu acredito que há mais de 2000 anos atrás, num mundo antigo, onde as pessoas morriam por qualquer tipo de resfriado, onde não tinha tanta educação assim, as pessoas eram mais fáceis de serem manipuladas, talvez essa mensagem fizesse mais sentido. Mas será que hoje, falar que Jesus veio para salvar, faz sentido? Salvar de quê? Nós hoje temos medicina, hoje nós temos informações, hoje a gente tem tantas coisas, tem milhares de religiões, né? Será que Jesus não é mais uma opção? Será que a mensagem ainda engaja hoje, ainda fala hoje? Então, nós vivemos hoje num tempo onde nós temos muita informação, né? Augusto Cury fala algo muito curioso, de que uma criança de 9 anos hoje, ela tem mais informação do que um imperador romano lá atrás. Tamanho é a facilidade, acesso. Nós temos na mão conforto, nós temos respostas, facilidades. Nós vivemos num tempo onde as coisas são muito fáceis e as coisas estão nas mãos, ferramentas poderosas, né? Eu citei aqui alguns livros e olha só, eu não estou criticando os livros não, ok? Eu vou falar para vocês rapidamente livros que eu li e foram super importantes para mim. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu tirei ali um trecho do livro. Eu sou o produto das minhas decisões, não das minhas circunstâncias. É muito bom a aplicação disso. O poder do agora, a principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas sim os pensamentos sobre ela. O Daniel Goleman, na inteligência emocional, pessoas que sabem gerenciar suas emoções têm maior probabilidade de serem felizes. E tudo isso é muito bom, irmão. Tudo isso a gente consegue aplicar, tem aplicabilidade. Agora, será que um livro desse, na mão da mulher samaritana, resolveria a vida dela? Será que esse livro, na mão daqueles 10 leprosos, iam motivá-los a se preparar para um próximo ano? Eu acredito que não. Acredito não, tenho certeza que não. Porque existem sim ferramentas humanas, existem sim o comportamento humano, as ciências humanas, e tem a sua utilidade. Mas Jesus não é um estudo do comportamento humano. Jesus não é uma ferramenta, não é uma cereja do bolo. Jesus ele veio salvar as nossas vidas. Jesus veio fazer algo novo. Agora perceba, eu peguei até da CNN. Embora nós tenhamos muitos livros, muitas ferramentas, o que os dados estão dizendo é que nos últimos anos o crescimento de depressão e ansiedade foi de 32% a 35%. Nós temos ferramentas, nós temos medicina, nós temos palestrantes, mas parece que isso não resolve. Parece que essa conta não está fechando. Porque as pessoas, irmão, elas precisam de algo além do que as ferramentas humanas podem nos oferecer. Nós precisamos de Jesus, irmão. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus em nossos corações, ressignificando, nos dando nova vida. É uma nova forma, como eu costumo dizer, são novas lentes para nós olharmos o mundo. Novas lentes, não são novas ferramentas, é um novo olhar. Então Jesus não veio nos dar ferramentas, ele veio nos dar uma nova vida. Jesus veio nos dar uma nova vida, é novidade de vida. Jesus olha para Nicodemos, um homem sábio, um homem cheio de informações, dizendo, olha só Nicodemos, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino dos céus, nem ver nem entrar. É nascer de novo, é novo nascimento, é uma desconstrução total
É igual uma casa, derruba e vamos fazer outra nova. É isso que Jesus veio. Natal é isso. É a celebração de uma nova vida. E a gente precisa entender isso, porque existe um momento na nossa história que nós precisamos nos ajoelhar, depor nossas armas e dizer: Senhor, eu fali, eu quebrei existencialmente. Não existem livros que possam salvar a condição que eu estou. Não existe ajuda médica, embora seja importante, psicólogo, psiquiatras, terapias, isso tudo é importante, mas chega uma hora, irmão, que isso não é o bastante, porque é Jesus, irmão, é Jesus que vai fazer nova todas as coisas. Então, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, todas criadas à imagem e semelhança de Deus. Existe um plano original, existe um projeto original, e Jesus veio reconciliar esse projeto original em nossas vidas, onde nós vivíamos ou fomos feitos para viver numa livre relação com Deus. A Bíblia diz que quando Deus cria o primeiro casal, Deus criou para se relacionar com Ele. A palavra chamado para a gente tem uma conotação muito para fora, né? Eu fui chamado para a África, eu fui chamado para as nações, eu fui chamado para tal lugar. Mas o primeiro chamado na Bíblia foi para o homem estar na presença de Deus. Deus falando: Adão, aonde você está? Se não na minha presença. O chamado de Deus é para nós andarmos com Ele, porque nele nós temos vida. É nele que nós vivemos. E só nele é possível viver, meu irmão, a vida que Ele deu para cada um de nós. A vida abundante prometida por Jesus Cristo. Eu vim para te dar vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância. A vida onde nós podemos lançar sobre o nosso Deus, o nosso Pai, toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado da gente. É Deus que cuida, é Deus presente, Deus conosco. Então, neste mundo caído, acabamos sendo o resultado de experiências boas, experiências ruins e traumáticas. É assim que a gente define a nossa vida. Se nós estamos no positivo de experiências boas, nós estamos bem. Estamos dispostos a ir para a igreja, estamos dispostos a orar, estamos dispostos a dar bom dia, até para a natureza, para os passarinhos. Agora, se as coisas estão muito mal, se as coisas estão ruins, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer orar, religião não faz sentido, e a gente acaba se tornando o resultado das nossas experiências, e aí vira aquela busca de sempre buscar uma experiência positiva, é sempre querer a troca do carro, vai fazer com que você se sinta bem com Deus, né? O fato de você se morar mais perto da praia faz com que a vida seja mais abençoada. Eu cresci no meio onde se contava muito testemunho assim: eu não tinha nada, eu estava quebrado. Hoje eu lembro de um testemunho que marcou, era criança, eu ouvi. Era aquela mesma sequência: eu estava quebrado, falido, destruído. Hoje eu tenho uma casa que só para ir no quarto do meu filho eu ando 5 minutos. Eu falei: meu Deus do céu, que casa é essa? É um palácio, né? Mas eu acredito que se nós pregarmos Cristo na dinâmica das boas experiências, talvez lá o sheik de Dubai vai ouvir meu testemunho e vai dizer: pô, meu Deus é muito maior do que o seu, cara. Eu tenho muito mais, Ele me dá muito mais coisa. Não faz nem sentido eu ouvir o que seu Deus tem para me dizer, porque o seu testemunho material não se compara com o meu. Então nós não pregamos Cristo na ótica material. O que Ele faz, irmão, é muito maior, é relacionamento. Nenhuma divindade promete o que nosso Deus promete em Cristo Jesus: paternidade. Qualquer divindade no mundo exige dos seus súditos reverência, exige dos seus súditos sacrifícios, mas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se sacrificou, Ele veio ao nosso encontro. É outra proposta, irmão, é outro significado de vida. Então quem é você? Se eu perguntasse para você, se você me perguntasse: quem é você? Eu vou falar: eu sou Oséias. Não, me fala mais. Eu sou casado com Keilane, eu tenho 3 filhos. Me fala mais. E vai chegar uma hora que eu vou falar da minha história. Eu sou Oséias, eu perdi o meu pai, eu tive algumas coisas boas. E a gente acha que a nossa história é definida por isso. Eu quero dizer para você que Cristo não define a sua história por experiências boas ou ruins. Você não é amado
pelo seu saldo positivo e nem odiado por um saldo negativo pelas experiências de vida. Nós somos amados, filhos amados de Deus, independente do cenário, das circunstâncias. Se existe um dos versículos, além de João 3,16, que mais me toca é: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, é alguém que sabe andar no vale da sombra da morte. Ele não está murmurando contra Deus, ele não está dizendo: cadê Deus? Como é que Deus permite eu passar por isso? Não, eu estou passando, mas eu estou passando com Deus, e Deus vai me sustentar, Deus vai me fazer atravessar esse lugar. Então Natal é o Deus encarnado, trazendo esperança para um mundo sem esperança. As próximas semanas vão ser tomadas de pessoas desejando um monte de coisa. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, se isso acontecesse. E o salmista diz: o Senhor é meu pastor, e eu já tenho tudo. O Senhor é meu pastor, e não é nada me faltará. A tradução certa é: de nada eu tenho falta, ou Ele não me falta. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. O Senhor é meu pastor e Ele supre. Ele está comigo, eu confio nele, eu ando com Ele, eu descanso na caminhada com o Senhor. Isso é Natal, irmão. É a esperança incondicional. Então hoje eu quero trazer uma história onde mostra a especialidade de Jesus, que é trazer esperança em lugar onde não existe esperança. Eu quero que você se identifique com essa história, por mais que ela pareça uma história tão distante da gente, porque nós vamos falar aqui de um endemoniado, demônios, né? Mas é uma história onde eu me identifico. Eu queria que você encontrasse Cristo também nessa história que eu vou ler agora em Marcos capítulo 5. São 20 versículos, ok? Talvez a leitura ela não seja agradável, mas preste atenção na história, que é uma história poderosa, uma história muito, assim, toca muito o coração. Vai dizer o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas das vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse fora daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que era de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Meu irmão, que história! Que história!
Essa história me faz pensar que, será que existe algum momento da vida que recomeçar é impossível? Sabe, você já se parou num momento como esse, onde você diz, eu estou velho demais para viver o que eu sempre sonhei em viver. Eu já passei da idade. É engraçado que eu estou chegando nessa idade, onde eu estou escutando muitas pessoas dizendo isso, né? Eu estou ficando velho, igual você está ficando também. Eu não estou mais na idade disso. Isso aí eu já não sonho mais. E aí a gente parte para situações de casamento, de filhos, e muitos pais olham para alguns filhos e dizem, não tem mais jeito. Muitos maridos e esposas olham para os cônjuges e dizem, não tem mais jeito. E a pergunta é, depois de a gente ler uma história como essa, será que em algum momento da vida existe a possibilidade de não poder recomeçar mais? Que é impossível recomeçar? Mas Jesus, com essa história, veio nos dizer que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde, não guarda isso. Eu não sei o que aguarda em 2025, e assim, eu não quero criticar, irmão, quem faz, mas aqui você não vai ouvir que 2025 vai ser o melhor ano, que vai ser, eu não sei como vai ser 2025, mas nós estamos preparados, porque o Senhor está conosco. Estamos preparados, claro, com muita expectativa, claro, esperando sempre coisas boas, mas se vier um deserto aí, a gente passa por ele também, a gente vence, porque Deus está conosco, e nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, embora a gente falhe, embora a gente erre, embora a gente tropece, e é da natureza nossa cometermos esses tipos de erros, mas o que a gente precisa entender é que em Cristo nunca é tarde para recomeçar. Existe uma frase de C.S. Lewis que eu gosto demais, e você pode botar no seu Instagram, né, porque vai ganhar vários likes esse domingo. Você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar de onde está e mudar o final. Irmão, que frase bonita, não é verdade? E poderosa. Não adianta a gente ficar dizendo, poxa, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse casado, né? Se eu não tivesse falado. Não dá mais para voltar, irmão. Não dá mais para voltar lá atrás e mudar coisas que nós fizemos de errado, mas a gente pode hoje em Cristo decidir viver coisas novas, e dizer, no caminho que eu estava era caminho de morte, mas a partir de hoje em Cristo, o final é vida, o final é salvação, o final é restauração. O final, eu vou viver a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. E quando a gente muda um final? Quando a gente decide mudar o hoje. Quando a gente decide recomeçar hoje. E dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A ti pertence. Muda, Senhor, o que eu nunca consegui mudar. Agora, essa história, ela tem um preâmbulo. Essa história, na verdade, ela começa em Marcos capítulo 4. Antes da história do endemoniado, que nós vamos chegar nela, existe uma história anterior, porque a Bíblia diz que Jesus convida os discípulos a atravessar o mar, que na verdade era um lago, né? Pelas suas dimensões chamavam de mar, mas era um lago. E a Bíblia diz que no meio dessa travessia, uma grande tempestade veio contra aquele barco. E eu quero lembrar você que naquele barco existiam pescadores, pessoas experimentadas, pessoas que estavam acostumadas com as tempestades e os problemas do mar. Só que aquela tempestade era uma tempestade diferente, irmão, porque os pescadores estavam desesperados. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, irmão. Dormindo, ele estava tranquilo. E os discípulos, vendo que aquela tempestade ia afundar aquele barco, foram até Jesus e falaram, você não se importa que nós vamos morrer? Parece as nossas orações, não é verdade? Deus, você não se importa do que eu estou vivendo agora. Não é possível, Deus, que você não está vendo absolutamente nada. O barco está afundando. E a gente muitas das vezes ora e Deus está em silêncio. Deus está em silêncio, é como se ele estivesse dormindo. Alguém aqui já teve experiências como essa? Madrugadas que você não consegue dormir e você fala, Deus me dá um sinal. Não tem sinal nenhum, irmão. Sinal que tem é sinal ruim, que cai um prato na cozinha, quebra um copo, você fala, pelo amor de Deus. Deus em silêncio.
E os discípulos estão lá, nós vamos morrer, o barco vai afundar. E a Bíblia diz que Jesus acorda e diz: vocês são homens de pequena fé. Vocês são, não tem como a gente caminhar dessa forma, porque eu disse que nós iríamos atravessar esse lago, e não interessa se tem tempestade, furacão, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos levar aos nossos destinos, ela é poderosa para nos levar ao nosso destino. E Jesus diz: vocês são homens de pequena fé. E Jesus se levanta, ele vai para a natureza. Eu fico imaginando aquele, meu irmão, aquela cena de Hollywood: vento e mar, aquieta-te. E a Bíblia diz, meu irmão, que na hora, porque o nosso Deus, ele tem poder, basta uma palavra, irmão. Eu lembro da mulher, aquela mulher do fluxo de sangue. É apenas um toque. Aquela mulher tinha fé, irmão, porque ela não tocou nem na pele de Jesus, ela tocou na orla da veste. Fé. A diferença daquela mulher, a diferença na nossa caminhada com Jesus, não são o grau, que hoje a gente mede tempestade, grau 5, quando é igual furacão, não interessa o grau da sua tempestade, a pergunta é: nós temos fé para andar nessa tempestade? Debaixo de uma palavra de Deus. Você não precisa, nós não precisamos ser especialistas em tempestade. O que nós precisamos, irmão, é de uma palavra, é descansar numa palavra, esperar a tempestade passar, irmão, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, a palavra medo da tempestade, ela é no texto diferente do medo após ver Jesus acalmar a tempestade, porque agora os discípulos, eles estão extasiados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta vai ser respondida no capítulo 5. O capítulo 4 é um preâmbulo, ele deixa no ar uma pergunta: quem é esse que tem poder para acalmar a tempestade? Quem é esse? Quem é esse? Eu vou fazer uma pergunta melhor ainda: quem é esse que atravessa um lago para se encontrar com pessoas que ninguém quer se encontrar? Quem é esse, irmão, que larga tudo, larga as 99 e vai atrás de uma ovelha perdida? Quando você olha a história, e eu gosto de sempre pegar nomes de grandes líderes e dar um Google, para ver qual é a imagem que o mundo tem daquele líder, porque não tem foto dele antigo. E aí você bota Gengis Khan, e você vai ver um homem com uma flecha na mão, com soldados e guerreiros ao seu lado. Você coloca Alexandre o Grande, e você vai ver aquele homem com espada, com guerreiros, sempre cercado de gente competente, guerreiros valentes. Aí você vai Jesus, pescador, indo atrás de um cara acorrentado, endemoniado, que não faz sentido. Que líder é esse? Quem é esse homem, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? Atravessa um lago para encontrar com alguém cuja as pessoas estão acorrentando, prendendo, estão dizendo: não há esperança para essa pessoa. E Jesus veio para aqueles que não têm esperança, irmão. Jesus não veio para aqueles que acham que estão bem. Jesus veio justamente para aqueles que estão completamente perdidos, acorrentados, distante de qualquer tipo de possibilidade de recomeçar. É esse Jesus que nós cremos, é esse Natal que nós pregamos. Não é Deus indo atrás dos melhores, dos capacitados, daqueles que merecem. É Deus indo atrás daqueles que não têm esperança. Quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedece, está indo atrás de endemoniados e acorrentados? Esse é o nosso Deus que nós cremos. Um Deus que se importa com vidas. Um Deus que ama os seus filhos. Passei por aqui. Então, Jesus atravessou uma tempestade para encontrar um homem sem esperança. Isso para mim é a lição desse texto linda. Ninguém sabia o que Jesus ia fazer, mas Jesus sabia. Nós vamos atravessar esse lago, porque existe alguém que não tem esperança e que precisa de mim. E eu vou dar esperança para ele. Eu vou dar a oportunidade dele recomeçar. E talvez seja a nossa história hoje aqui. Senhor, basta, chega, não tenho mais esperança. E Jesus vem ao encontro daqueles que não têm esperança. Então a Bíblia vai dizer que um homem
que tinha uma legião de demônios. Talvez esse termo legião não faça sentido para você, mas legião era um destacamento militar de 6.000 soldados. O que o texto está dizendo é que aquele homem estava possesso com pelo menos 6.000 demônios. Haviam 6.000, aí você pode dizer, esse negócio de demônio é um papo estranho, não é? Você liga a televisão no canal X lá, e você vai ver um show de horror, é um show de horror mesmo, fazendo entrevista com o diabo, é coisa estranha. Eu não estou falando disso, ok? Pode ser coisa verídica, pode não ser, mas a verdade é que isso foi banalizado. Mas a Bíblia nos alerta sobre o mundo espiritual, ele é real. E existem ações demoníacas, sim. Existem ações demoníacas contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu estava falando a respeito, eu falei para homem semana passada, e eu falei o seguinte: olha, a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça do lar. Isso não diminui a mulher em hipótese nenhuma, é uma questão de responsabilidade. E se o papel do diabo é matar, roubar e destruir, imagine o diabo como um sniper. Aonde um sniper, ele costuma liquidar aqueles que levam a ameaça? Aonde? Na cabeça. Então, Satanás, ele começa atuando na família, geralmente sempre pelo homem. É por isso que quando você vê quem são, a população carcerária é maior entre homem e mulher? Homem. Índice de crimes é feito mais por homens ou mulheres? Homens. Índices de pessoas viciadas em crack, cocaína, é mais entre mulher e homem? Homens. Vícios de pornografia, mais entre mulher? Homens. O homem está sempre sendo atacado, porque quando se destrói um homem, irmão, você devasta uma família, você quebra uma família. E esse homem, o endemoniado, quando nós já sabemos o final da história, Deus manda ele voltar para a família dele. Ou seja, 6.000 demônios destruíram uma família. Foram no homem. Esse homem tinha uma família. E Satanás destruiu a família desse homem. Esse homem agora é um louco. Ele vive nos sepulcros. Ele se corta com pedras. Ele é um problema naquela cidade. As pessoas acorrentam ele. Ele arrebenta a corrente. Ah, mas isso é demais. Irmãos, eu já tive experiência de uma vez ver uma manifestação demoníaca e tentar lá botar, repreender. Meu irmão, uma menina de deve ter uns 60 quilos pegou no meu punho. Parecia que eu estava lutando um UFC. Uma força descomunal. Vontade de ir embora, amarelar. Falei, pelo amor de Deus, não dá para mim não. Mas, brincadeiras à parte, o mundo espiritual é real. E Satanás age, irmão. Age destruindo, como destruiu a vida desse homem. A Bíblia diz que ele se cortava, e eu quero que você se veja nessa condição, não como um endemoniado, ok? Mas como alguém que está acorrentado na vida, alguém preso em tantas situações sem esperança. E vamos andar nessa história, nessa condição, como se você hoje estivesse preso, prisioneiro de várias situações que acometeram você. Então, vou passar aqui. Então, o texto agora, a história vai se desenrolar, e eu já estou me encaminhando para o final. Jesus vai receber 3 pedidos. Ele vai dizer sim para 2 e vai dizer 1 para o final. Então, a história agora se desenrola com 3 pedidos, Jesus dizendo sim para 2 pedidos e dizendo não para o último pedido. Bem, o primeiro pedido que Jesus atende é o pedido dos demônios, né? Por incrível que pareça. A Bíblia vai dizer que os demônios entram em pânico quando vê Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso, irmão. Se existe demônio, se existe Satanás, encruzilhada, sei lá o que você pode chamar, o nome de Jesus é poderoso, é muito maior do que tudo isso. Nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então não é uma história para você ter medo, é para termos consciência e entendermos que o nome de Jesus é maior, é poderoso. A Bíblia diz que os demônios entram em pânico. E os demônios fizeram um pedido inusitado: não nos mande para o fundo dos infernos ser atormentado. Permita-me que a gente entre naquela manada de porcos, porque aquela cidade era conhecida por criação de porcos. A sua economia, grande parte da sua economia era baseada na criação de porcos. E por incrível que pareça, Jesus disse assim: ok, eu permito que vocês entrem naqueles porcos. E a pergunta é, por quê? Talvez os defensores de animais hoje, imagina,
Jesus não ama pet, né? Jesus não ama os porquinhos, né? Mas, na verdade, o que Jesus está nos ensinando, em primeiro lugar, para aquela cidade, vocês valorizam mais dinheiro do que pessoas. Vocês são capazes de cuidar de porcos, de alimentar porcos, mas você pega uma pessoa e acorrenta pessoas. Vocês são capazes de definir a história de um homem que precisa de ajuda, e ao invés de dar generosidade, vocês dão correntes a esse homem. E Jesus mostra para aquela cidade de que dinheiro está acima de vidas. E por outro lado, Jesus também mostra para aquele homem, essa é a interpretação que eu faço pessoal, de que aquela manada de porcos representa a ação demoníaca na vida dele, e quando foi atirado ao mar, lembre-se daquele versículo: no teu passado, eu não me lembro mais, eu joguei no mar do esquecimento. E Jesus dá um recado para aquele homem: você sim teve uma história horrível, você foi oprimido, e grande parte disso é culpa sua, mas a partir de hoje, do seu passado eu não me lembro mais, foi jogado no mar de esquecimento. Então os porcos é um recado para dois públicos. Primeiro, para uma cidade: vocês são capazes de valorizar dinheiro e não valorizar vidas, mas Jesus veio para vidas, não veio para coisas. Jesus não prospera uma empresa em detrimento de uma família. Jesus não abençoa alguém em detrimento do custo da família. Tudo é para a família, para abençoar famílias. E Jesus também olha para aquele homem e diz: olha, do seu passado eu não lembro mais. Agora vem um segundo pedido. O segundo pedido agora é do povo. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E Jesus disse: ok, eu vou embora. E aquele povo, ele nos ensina um público que quer um Jesus que atenda às suas necessidades. Sabe, eu como pastor, eu já ouvi tantas pessoas dizendo: poxa pastor, a partir do momento que eu aceitei Jesus, parece que minha vida piorou. Mas piorou em qual perspectiva? Piorou em qual perspectiva? Da sua? É claro que vai piorar. Agora, na perspectiva de Deus, Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está mudando. E existem muitas pessoas que se frustram porque veem Jesus fazendo algo que elas não queriam que fizesse. Aquela cidade, irmão, não recebeu o Criador do universo, porque prejudicou a economia deles. Sabe, eu lembro de uma vez de um homem que mexia com coisas ilícitas. E sentado numa mesa, ele estava conversando dizendo: eu fui muito tocado pela mensagem. Eu tenho certeza que o que você está pregando é vida, mas eu mexo com coisas, eu não tenho como parar de mexer. Eu não tenho como. E aquele homem fez exatamente o que essa cidade fez. Eu vi o que você fez. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que é capaz de libertar um homem? Mas você mexeu em algo que a gente não tolera, que é o nosso dinheiro. Vai embora, por favor. Vai embora, nós não queremos você aqui. E sabe quantas pessoas estão mandando literalmente Jesus embora de casa, porque não querem que Jesus mexa em coisas que devem ser mexidas? Ou então Jesus respondeu algo diferente do pedido, e essas pessoas disseram: eu não quero um Deus que diz não. Porque ídolos dizem sim. É só você sacrificar mais um pouco, é só você dar mais um boi, é só você dar mais um pix, e os ídolos, eles ofertam na sua vida. Mas Deus é pai, irmão, e pai não se compra. Pai tem o melhor para o filho. Meu filho não pode chegar com um caminhão de dinheiro aqui dizendo: papai, deixa eu ir para tal lugar que eu sei que vai ser destrutivo para ele. Meu irmão, não vai. Não tem dinheiro, não tem nada. Você é meu filho e eu sei o que é melhor para você. Então a gente precisa entender que caminhar com Deus não é ter satisfação plena o tempo todo, ou orações respondidas o tempo todo, ou realizações de sonho acontecendo o tempo todo. É confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e descansar nessa caminhada com ele. Agora, o último pedido de Jesus é inusitado, porque Jesus deveria dizer não para o demônio: não quero nem ouvir você, vai embora, vai lá para o quinto dos infernos.
a cidade. Não, meu irmão, eu vou entrar porque eu sou Deus. E eu vou fazer o caos aí. Quem é você para dizer que eu não vou entrar aí? Eu sou Deus, eu entro onde eu quero. Aliás, fui eu que criei tudo. Né? Se eu fosse Deus, eu falaria isso. Que? Eu não vou entrar? Eu vim aqui para entrar, eu vou botar o pé na porta. Eu quero ver quem vai me parar. Mas não, Jesus diferente, ele diz sim para demônio, ele diz sim para uma cidade que o rejeita, e agora, meu irmão, aonde eu diria sim? Vem andar comigo. Eu quero gravar o seu testemunho. Eu quero que você vá para as maiores plataformas contar a sua história. Jesus disse não. O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu. Jesus não permitiu. Ele disse assim, ó: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Deus sabia, irmão, que havia uma família que há anos e anos, nós não sabemos quanto tempo, mas para esse homem estar nessa condição, eu acredito que foram anos. Havia uma família, irmão, que há anos era envergonhada. Talvez as pessoas passassem em frente da casa e disseram: essa aí é a casa daquele homem que mora no cemitério. Aquele maluco lá é pai daquele menino, é filho daquele homem lá. E aquela família provavelmente foi rotulada com vergonha. Era choro. Imagina você ver o seu pai correndo nu pela rua, o seu pai sendo acorrentado, o seu filho sendo acorrentado. Que vergonha, irmão. E talvez aquela família ficasse se perguntando: cadê Deus na nossa vida? Deus nos abandonou. Olha que vergonha. Olha ali o nosso pai, olha ali o nosso filho naquela condição. E agora aquele homem, ele volta em perfeito juízo para a sua casa. E a história daquele homem é: Jesus veio, Deus veio, e ele veio só para mim. Ele não entrou na cidade. Vocês que julgaram a gente dizendo que Deus nos abandonou, a nossa história é justamente o contrário. Deus veio ao nosso encontro. Eram milhares e milhares de pessoas naquela época de Jesus, e Jesus foi encontrar justamente esse homem, mostrando o cuidado de Deus na particularidade. Aonde abundou o pecado, irmão, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou a vergonha, vai superabundar a honra de Deus. Aonde abundou a falência, a miséria, vai superabundar a graça e a prosperidade de Deus. Jesus veio quebrar rótulos. Jesus veio para que a gente pudesse testemunhar o quanto Ele é Deus em nossas vidas, de que Ele não deixa ninguém sem esperança para trás, de que não existe história, pior que seja, porque eu não acredito que consiga pintar um quadro pior do que esse. Um homem com 6.000 demônios, que andava nu, que ficava acorrentado. Um homem que hoje, se nós tivéssemos que escolher alguém para sacrificar na cidade, certamente seria ele. A vida dele não tem valor para ninguém, mas tem valor para Deus. Deus vai ao encontro, liberta aquele homem. E aquele homem voltando para casa é um recado de Deus para aquela cidade. Sempre é possível recomeçar em Cristo Jesus. Vocês que julgaram a história daquele homem, como aquele homem não tinha mais jeito, em Cristo Jesus sempre é possível recomeçar. E Jesus recomeça restaurando aquela família. Jesus começa restaurando aquela casa, aquela família. Nunca é tarde para recomeçar. Essa é a mensagem de hoje. Essa é uma história que eu me identifico. Eu me identifico demais, porque apesar dos demônios, dessas coisas, eu não me identifico. Mas existem momentos da nossa vida, eu não sei você, mas a gente ora e Deus está em silêncio. Existem momentos da nossa vida que a gente se sente completamente preso e nu. E quando eu falo nu, é envergonhado. Envergonhado. Poxa, como é que eu estou passando por isso? Como é que Deus permite eu passar por isso? Eu me sinto preso, eu me sinto nu, eu me sinto sozinho.
Porque um homem que mora no cemitério, ele mora sozinho. Ele está completamente isolado socialmente. Sabe, existem momentos na nossa vida, eu não sei você, mas eu tive experiências recentes, justamente de você não conseguir dormir, e você está assim, Deus, e agora? Como vai ser daqui para frente? Como a gente consegue escrever a nossa história? Nós estamos como pessoas acorrentadas, pessoas envergonhadas, estamos como pessoas rotuladas. E a mensagem de Jesus nessa história para mim é: nunca é tarde, para a gente possa ver e testemunhar a graça, a grandeza de Deus em nossas vidas. Não importa o que falam, irmão, não importa o que se faça, não importa o mal que a gente recebe dos outros, Cristo está aqui para nos libertar de qualquer corrente, de qualquer julgamento, de qualquer condenação. Romanos vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de misericórdia. Eu queria que você ficasse de pé comigo.